Boa tarde. Vamos dar início a mais uma reunião do Grupo de Estudos de Tumores Hereditários, que está sendo realizada aqui no Hospital Sírio-Libanês, no Instituto de Ensino e Pesquisa, em São Paulo, sendo transmitida por streaming. Nós já temos ali a presença da Milena Santos, lá de Ribeirão Preto, que sempre nos prestigia. Obrigado, Milena, por estar nos assistindo. Hoje nós vamos ter o prazer de receber a doutora Fernanda Tereza de Lima, médica geneticista da Unifesp, do setor de oncogenética da Unifesp, do GRAAC e do Hospital Israelita Albert Einstein também. Ela vai nos falar de retinoblastoma e como nossas reuniões têm sido. As reuniões são sempre informais. Quem tiver qualquer dúvida online e quiser fazer alguma pergunta, pode fazer pelo chat, que o Jefferson vai ajudando a gente aqui. Nós temos uma tela aqui também que mostra as perguntas. E os participantes aqui presentes também. Fernanda, muito obrigado pela sua vinda hoje aqui. Obrigada a você pela oportunidade de participar. Eu acho que esse é um grupo que ajuda a divulgar o nosso trabalho e unir os profissionais que estão em várias áreas, não só do Brasil, mas da América Latina. Eu trouxe hoje 2 casos de retinoblastoma e uma revisão sobre isso. É um tumor pediátrico. Normalmente, os assuntos discutidos aqui envolvem tumores do adulto, e eu achei que essa talvez seria uma atualização. Eu achei, quando você falou que ia trazer, eu achei uma excelente ideia. Justamente por isso. Que os temas, geralmente, boa tarde, giram em torno de tumores de adulto, mama e cólon, que são os tumores muito comuns, né? Então, um tema como esse enriquece muito realmente o conteúdo das nossas reuniões, até porque essa reunião fica gravada depois para acesso posterior de quem quiser ter acesso ao conteúdo. Essa foi uma dificuldade, porque como eu preparei meio em cima, porque hoje não era meu dia, eu não consegui autorização dos pais para mostrar algumas fotos. Então, as fotos, depois, quem quiser, eu mostro, mas eu não posso deixar gravado. Eu mudo aqui? O primeiro caso é uma criança masculina de 3 anos. Ela teve uma gestação sem intercorrências, uma movimentação fetal considerada normal. A mãe não fumou, o parto foi normal a termo. Ela pesou 3,100 gramas ao nascimento, comprimento de 47 centímetros. Não tinha nenhuma alteração dismórfica, teve um desenvolvimento adequado. E, aos 9 meses, a mãe notou estrabismo no olho esquerdo, procurou o oftalmologista, então foi diagnosticado um retinoblastoma bilateral. A mãe tinha notado alteração em um olho só, e a avaliação oftalmológica e o ultrassom oftalmológico mostraram que também no olho direito já havia doença. É um heredograma com uma família que é bastante ampla, não tinha nenhum outro caso de câncer na família. E esse, então, foi a primeira criança com esse diagnóstico. Essa criança passou por uma consulta de aconselhamento genético e nós pedimos, então, um sequenciamento do GNRB1. O que acontece é que o laboratório que fez o exame fez primeiro o MLPA, foi lançado o exame errado, então o MLPA, que procura grandes rearranjos do gene, não mostrou nenhuma alteração, e a criança voltou com esse resultado, e daí a gente pediu o sequenciamento do gene, que na realidade é o primeiro exame que deve ser feito. E o que a gente viu e encontrou foi uma variante patogênica no exon 14, em heterozigose. Essa variante, a R455X, é uma variante que ela cria um códon de parada prematura de leitura, e é uma variante que é bastante comum nos pacientes com retinoblastoma. Esse parece ser um hotspot. A gente tem tanto alterações que levam à parada prematura da leitura, quanto alterações que trocam aminoácidos nesse códon. Então, esse é o primeiro caso. Como o diagnóstico é muito óbvio, os 2 casos são muito simples, e depois eu trouxe uma revisão sobre a pergunta que eu queria fazer para você desse caso, não sei se você vai falar lógico que você vai falar disso na revisão depois, mas eu queria a sua opinião clínica, assim, de ter um retinoblastoma bilateral numa família sem antecedentes. Você acha qual seria a sua explicação para isso?
Então, o que acontece, assim, primeiro que uma criança com retinoblastoma bilateral tem um tumor hereditário. Se o resultado do exame viesse normal, seria muito mais fácil a gente questionar o resultado do exame do que o diagnóstico de um tumor hereditário. Esse paciente, os pais estão fazendo agora a pesquisa dessa alteração, a gente tem não penetrância, mas não exatamente, como eu vou mostrar lá para frente, nessa região do gene. Então, ele é uma criança que teve uma mutação nova, provavelmente, embora a gente vá confirmar isso pelos exames dos pais, e que desenvolveu precocemente uma alteração genética numa célula da retina, perdendo o segundo alelo, e desenvolveu o tumor. Tem muitos casos de tumor. Eu vou mostrar uma tabela, mas a gente tem vários casos de tumor hereditário que não tem história familiar. Essa era a pergunta que eu queria fazer para você, porque a descrição antes da era molecular dos 2 passos de Knudsen foi com retinoblastoma, né? Foram com crianças com retinoblastoma unilateral e bilateral com observação clínica. Vou te mostrar um né? trabalho daqui a pouco. Não, mas não é legal isso? Eu acho, essa é uma das observações clínicas que eu acho assim mais geniais dentro da oncogenética, né? Numa era totalmente pré-conhecimento molecular, por observação clínica, você supor o que depois foi comprovado... E que continua válido até hoje. Continua valendo até hoje, né? Muito... Não, O segundo caso também é um menininho, um masculino de 8 meses. Essa criança nasceu após uma gestação sem intercorrências, com uma movimentação fetal adequada, um parto normal a termo, mas, no entanto, desde o nascimento já se percebia um baixo peso. Ele tinha 2,190, 40 semanas a termo, isso é baixo, e 43 centímetros, era uma criança muito pequena. E desde o nascimento ele necessitou de apoio respiratório, ele teve um desconforto respiratório muito grave. Ao nascimento ficou 37 dias na UTI. Nesse período ele teve que fazer uma cirurgia por válvula de uretra posterior, teve várias infecções urinárias, foi detectado hidronefrose e ele evoluiu depois da alta com um atraso de desenvolvimento de neuropsicomotor. Então, era uma criança que aos 8 meses ele ainda não sentava, não tinha sorriso social, tinha uma dificuldade de ganho de peso muito grande, a ponto de ser considerado um desnutrido grave, com uma tentativa de ingesta adequada. Quer dizer, é uma família que realmente parecia, sim, que cuidava bastante da criança. Com 3 meses de idade, foi diagnosticado um retinoblastoma bilateral sincrônico. Aqui a gente tem o heredograma da família. Essa criança tinha um irmão mais velho, normal, os pais não tinham nada. E não existia relato de outros tumores na família. Esse diagnóstico foi feito aos 3 meses de idade, foi feita a enucleação do olho esquerdo e se tentou fazer quimioterapia do olho direito, mas a criança, devido ao baixo ganho de peso, ela tinha um peso muito inferior ao necessário para que se pudessem dar doses adequadas de quimioterapia. Então, existia uma restrição no tratamento por conta da dificuldade de ganho de peso. Aos 8 meses, essa criança estava pesando 3,5 kg ainda. E, nesse momento, ela veio para avaliação genética. Imediatamente a gente notou uma série de dismorfias que, infelizmente, eu não pude trazer as fotos porque eu não consegui contato com os pais para solicitar a autorização e como isso ia ficar gravado no site. Mas o que a gente viu foi uma doligocefalia com assimetria craniana, as orelhas bem proeminentes, rodadas posteriormente, com lobos sésseis. Ele tinha um hipertelorismo ocular com epicanto, que é uma prega no canto interno do olho, uma ponte nasal. E a doligocefalia? Explica para a gente. A doligocefalia é uma alteração na configuração craniana com um aumento do perímetro anteroposterior.
Quando a gente tem braquicefalia, o occipito é mais achatado. A doligocefalia, a gente tem um perímetro... Cabeça alongada. Isso. Anterior para posterior. Isso. Ele tinha os mamilos invertidos, criptorquidia. Essa criptorquidia já tinha sido investigada, os testículos estavam presentes no canal, bem altos, mas dado o baixo ganho de peso, não era possível tomar nenhuma conduta no momento. Ele tinha a clinodactilia dos quintos dedos dos pés, que é uma assimetria da falange média que faz com que o dedo fique um pouco encurtado. Ou seja, ele tinha um quadro sindrômico. Ele tinha um quadro sindrômico e imediatamente a gente pensou, então, numa alteração cromossômica que também justifica essa dificuldade de ganho de peso. Esse menino, ao mesmo tempo, então, a gente solicitou cariótipo e orientou que ele fosse sondado ou que fizesse uma gastrostomia. O cirurgião inicialmente não quis fazer a gastrostomia pela dificuldade de ganho de peso, tentou recuperar alguma coisa, porque é uma criança de 8 meses, com 3,5 kg, com um quadro clínico bastante frágil, e a gente, então, solicitou o cariótipo dele, então, evidenciou uma deleção 13q na banda 1,4. Então, aqui, eu não sei se eu consigo... Aqui a gente tem um cromossomo normal e a gente tem aqui o cromossomo deletado e um ideograma do cromossomo. Então, havia a falta de toda essa porção do cromossomo. A gente solicitou o cariótipo dos pais, uma vez que essa alteração ela pode ser originária de uma translocação de um dos pais. Eu ia perguntar para você, isso é descrito? Isso é descrito. A gente tem a principal translocação, a translocação 13-14, onde essa porção do cromossomo vai parar no braço curto do cromossomo 14, mas os pais não tinham nenhuma alteração, então essa é uma alteração que foi considerada de novo com um risco baixo de recorrência para a família. Isso, o risco disso acontecer é semelhante ao do primeiro caso que você apresentou? Ou são riscos diferentes? Na realidade, a gente tem mais alterações de ponto associadas ao retinoblastoma do que deleções citogenéticas. Essa é uma causa mais rara. Essa é uma causa mais rara e ela está associada com essas anomalias, essas alterações de crescimento e desenvolvimento e malformações. Só para agradecer a Silvana Soares dos Santos, que também está nos assistindo. E a Milena também reclamou que o som estava dobrado, mas já melhorou. Qualquer coisa aí você avisa a gente, Milena, por favor. Essa criança hoje já está com 3 anos, ele ficou com gastrostomia ele hoje deve estar com 3 anos e 2 meses, até os 3 anos estava com gastrostomia, já tinha começado a engatinhar, mantinha um atraso muito grande de desenvolvimento, mas com ganho de peso se conseguiu controlar o tumor do olho direito, ele é enucleado do olho esquerdo, está sobre terapias de estimulação precoce, fonoterapia, fisioterapia. A família está um pouco mais adaptada, ele tem um irmão que deve estar por volta dos 13 anos, que foi muito difícil a aceitação, e hoje as coisas estão começando a ficar mais tranquilas. Mas a gente sabe que a perspectiva é uma perspectiva muito fechada em termos de, principalmente, desenvolvimento cognitivo e desenvolvimento neuropsicomotor. Com essa associação sindrômica que ele tem. Com essa associação sindrômica. Só voltando ao primeiro caso, qual foi o tratamento que foi feito no primeiro caso mesmo? No primeiro caso, foi feito quimioterapia, se eu não me engano, foi o olho esquerdo, que era o mais avançado, que também precisou quimioterapia intraarterial. Quer dizer, ele fez uma quimioterapia sistêmica e o olho esquerdo depois foi tratado com quimio intraarterial. Ele não precisou enuclear? Não precisou enuclear. Esse nucleou um lado? Esse nucleou um lado. O primeiro paciente, ele tem uma dificuldade, uma deficiência auditiva importante à esquerda, que foi o olho que a mãe notou o sintoma na primeira vez. À direita, ele tem uma visão subnormal, mas uma visão que permite o desempenho das atividades dele.
Eu não coloquei muito de química, porque eu não sou oncologista, né? Eu não sei explicar nada de química. Eu acho que a nossa ideia aqui é justamente avaliar a parte oncogenética, né? Não basicamente o tratamento do tumor primário, né? Eu mostro lá no final quais são as opções terapêuticas, mas eu não trouxe muito do tratamento tumoral aqui. Então, assim, existem muitas campanhas de atenção ao retinoblastoma, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. A gente não vê isso na nossa sociedade. Eu trouxe duas delas, então, uma é a campanha de Know the Glow, porque um dos marcos importantes de detecção precoce do retinoblastoma é essa aparência esbranquiçada do olho, que pode ser um sinal então, do desenvolvimento tumoral, e essa outra campanha que chama Fight the White. Então, no sentido de levar esse sinal a conhecimento público, e tem alguns trabalhos que mostram que muitos dos tumores podem e são reconhecidos após essas campanhas. Então, mostrando que a gente tem um papel também de ensino do público leigo em relação a como o tumor pode se apresentar. A leucoria é o principal sinal clínico, então é esse reflexo esbranquiçado que vem justamente, como eu coloquei aqui, da presença de massas tumorais na retina. Ela está presente em mais de 50% dos pacientes, mas existem diagnósticos diferenciais importantes, então não necessariamente ela é equivalente a um tumor. A gente tem como diagnóstico diferencial a persistência de vítreo primário hiperplásico, fibrodisplasia retrolental, doença de Coates, catarata congênita e doenças que podem ser infecciosas, como a toxocaríase e a toxoplasmose. O retinoblastoma, ele tem uma incidência que é mais ou menos constante nas várias regiões do mundo e ao longo dos séculos. Quer dizer, a gente não tem visto grandes diferenças na incidência, está em torno de 1 a cada 15 a 20 mil nativos, com uma perspectiva de mais ou menos 9 mil casos novos por ano. Ele é causado por alterações nesse gene, que chama RB1. Até o momento, ele é o único gene associado ao retinoblastoma hereditário. A gente tem outras alterações genéticas associadas nos tumores esporádicos, como eu vou mostrar. E os tumores esporádicos, eles são os mais frequentes. A gente tem 60% dos casos como tumores unifocais, unilaterais e mais tardios. E 40% dos casos hereditários, que são multifocais, bilaterais e precoces. Desses tumores hereditários, alguns tumores unilaterais, eles também têm alterações germinativas. E isso é o que mais traz angústia quando a gente está fazendo aconselhamento genético. Porque não é necessariamente porque é um tumor unilateral que não é hereditário. Explica melhor para a gente isso. Vou explicar. Em termos dessa angústia clínica, assim. Porque, normalmente, o paciente chega com um retinoblastoma unilateral, a gente levanta a história da família e a gente percebe se tem outros tumores, e se tem um outro retinoblastoma, principalmente se o pai ou a mãe tem retinoblastoma, aí fica fácil. Mas quando não tem, e eu tenho um tumor unilateral, mesmo que ele seja um pouco mais tardio, eu sei que em 15% ele pode ter uma alteração genética. E aí, eu sei que se ele tiver essa alteração, ele tem risco de desenvolver tumor no outro olho, outros tumores, a gente vai comentar isso, e eu tenho risco para os familiares. Então, a gente, quando tem acesso ao teste, sempre é adequado a gente procurar, mas nem sempre a gente tem, principalmente no serviço público brasileiro. E mais ainda, aqui eu mostro, dos retinoblastomas hereditários, só 10% tem história familiar positiva, que era isso que você estava comentando. Exatamente. Então, é uma porcentagem muito pequena. A gente também tem um retinoblastoma hereditário que ele é classificado como conhecido como retinoblastoma trilateral, porque ele associa também o pinealoma, e a origem embriológica é comum a esses tumores.
É comum você ter o pinealoma? Não, é muito raro. É raro, né? É bem raro. Tem estudos de incidência no Brasil? Aquela incidência que você falou que ela se mantém constante, independente das regiões geográficas e ao longo do tempo. O INCA tem tem alguns anos que demonstra isso, que está dentro dessa faixa, não trouxe especificamente, mas não foge muito disso. Ou seja, é um tumor que independe do meio ambiente. É isso que eu queria chegar. Independe do meio ambiente. Eu vou mostrar mais para frente, mas, no entanto, o prognóstico dele ele é muito voltado para o momento da detecção. E daí, nos países subdesenvolvidos, a gente tem um pior prognóstico. Aqui eu tenho uma tabela onde a gente mostra justamente essa diferença entre tumores que são hereditários e que são ou não herdados. Então, o tumor hereditário é aquele que tem uma alteração genética e que pode ser transmitido. Mas a gente vê que dos tumores bilaterais, a grande maioria não é herdado. Então, a gente não tem uma história familiar positiva e pode ser uma mutação nova, geralmente no cromossomo paterno. A gente tem uma maior taxa de mutações novas no cromossomo paterno. Dos tumores unilaterais, a gente tem 10 a 15% podem ser hereditários, então, mesmo sem história familiar. E a gente tem mais ou menos 1% dos portadores que são portadores que têm alteração no gene e são assintomáticos. Então, a ausência da história familiar faz com que a gente precise procurar nos pais, porque esses pais podem ter alguma alteração e não terem desenvolvido nenhum tipo de sintoma. E qual que é, nos hereditários, Fernanda, a penetrância disso? A gente vai falar mais para frente, em torno de 40% a 50%. A gente calcula o risco para quem tem mutação em torno de 40% a 50%, porque a penetrância do gene é 80%. Então, quando eu estou fazendo o aconselhamento genético, eu tenho que calcular o risco da pessoa ter passado e mais o risco dela desenvolver o tumor. Aqui é só uma tabelinha para mostrar as diferenças. Então, o tumor não hereditário, ele tende a ser unilateral. A gente não tem história familiar e no hereditário só tem até um quarto dos casos. A idade do diagnóstico não hereditário é bem mais tardio. E o risco de tumores secundários ele é muito baixo, ele é mais associado às terapias. Então, para pacientes que fazem radioterapia ou, eventualmente, algum tipo de quimioterapia mais agressiva que pode aumentar o risco de leucemia. Nos tumores hereditários, a gente vai falar, existem riscos de vários outros tumores. Então, assim, para a gente resumir de maneira prática, a idade, bilateralidade isso. E história familiar. Uhum. São as três coisas que levam a gente a pensar. E a história familiar, por último. A idade, a bilateralidade com muito mais peso. Aqui é o Knudson. Knudson, em 1971, propôs a hipótese de Knudson e, como você falou, foi uma demonstração de uma astúcia e de um poder de observação bastante grande, onde ele postulou o modelo de 2 eventos, onde uma alteração deveria ser herdada e uma segunda alteração somática. Esse é o trabalho original de Knudson e é um trabalho estatístico. Não tem absolutamente nada de genética, o que demonstra, eu acho, que a capacidade de observação. E com essa hipótese de 2 eventos, é uma hipótese que ainda é utilizada até hoje, que justifica a patogenicidade, em muitos casos, dos genes supressores de tumor. Nessa época, nem se tinha essa definição. Ninguém sabia o que era esse gene supressor de tumor, em 1971. E a perda de heterozigose é isso, né? Uhum. Você perdeu o segundo alelo no tecido somático. O gene RB1 ele começou a ser associado ao retinoblastoma através das deleções 13q, como no segundo caso que eu mostrei. E ele foi o primeiro gene de supressor tumoral a ser descoberto. Ele é um gene bastante grande, ele tem 27 exons, aqui tem a organização genômica dele, mas, no entanto, ele tem uma região codificadora bastante pequena em relação ao seu tamanho, de 2,7 kilobases. Aqui a gente tem a distribuição dos exons e a representação
dos principais domínios da proteína. Essa proteína é uma proteína que os principais domínios são conhecidos como os domínios pocket. Esses domínios pocket, eles têm um papel importante no crescimento e diferenciação celular e também são domínios que interagem com oncoproteínas virais. Lembrando que, como você falou, né, o GenRB ele foi denominado RB porque ele foi descoberto associado ao retinoblastoma, mas ele tem um papel super amplo, né? Como Sim. gene supressor do tumor, né? Isso, ele tem, na realidade, um papel muito grande nesse crescimento e nessa regulação do ciclo celular. O segundo tipo de domínio importante são os domínios de localização nuclear, que são associados com supressão do crescimento celular. A gente tem várias proteínas pocket. Aqui a gente tem a proteína RB, que é a principal delas, e elas se regulam de forma organizada ao longo das várias fases do ciclo celular. Então, a proteína RB, ela se mantém constante, eu tenho uma diminuição de outros tipos de proteínas pocket e o aumento de outros tipos ao longo das várias fases do ciclo celular, de tal forma a regular esse crescimento celular. O RB é uma proteína, eu trouxe aqui uma representação antiga pela simplicidade dela, para a gente não ter que entrar em todas as vias, mas essa proteína tem uma atuação bastante complexa, tanto na diferenciação quanto na inibição da apoptose, no estímulo à replicação do DNA, o reparo do DNA e no controle de checkpoints que vão, então, do ciclo celular, que vão, então, permitir tanto a replicação quanto o reparo do DNA. Só para a gente entender rapidamente como isso ocorre, essa proteína é uma proteína cujo controle é através da fosforilação, e essa fosforilação ela se modifica ao longo do ciclo celular. Então, quando a proteína RB está ligada a uma outra proteína que chama E21, ela reprime os genes alvos da proteína RB e depois essa proteína ela é fosforilada. À medida que ela é fosforilada, ela se desliga da proteína E21. A E21 livre vai ativar os genes essenciais para a fase S, e durante toda a fase S a proteína RB está fosforilada e inativa. No final da fase G2, para início da mitose, a proteína RB é desfosforilada para se ligar, então, à proteína E2F. E assim a gente tem o controle do ciclo celular através do RB, e é por isso que esse gene tem um papel muito grande em muitos tipos tumorais. Então, a gente tem alterações dessa proteína de forma somática em muitos tumores. Os principais papéis aqui, então, é a apoptose, a proliferação e a diferenciação celular. Quando a gente fala de retinoblastoma hereditário, a gente está falando da inativação do alelo que era normal, e a gente já tem um alelo inativado por uma mutação. Então, a mutação é um dos fatores importantes de inativação, e no caso de uma mutação, a gente tem a impossibilidade de associação do RB com os fatores aos quais ele tem que se associar. Mas a gente tem outras formas de inativação, como a ligação com oncoproteínas virais, e essa inativação ela é muito frequente em alguns tipos tumorais, do ponto de vista somático, a fosforilação mediada por CDKs e a degradação e clivagem dessa proteína por caspases. De forma a entender o papel dessa proteína na progressão tumoral, a gente sabe que existem duas grandes vias. Primeiro é o papel que essa proteína tem na manutenção da estabilidade genômica. Então, quando a gente tem inativação de RB, eu tenho um aumento da estabilidade genômica. Uma outra coisa que se percebe hoje é que muitas vezes eu não tenho mutação, mas eu tenho metilação da proteína RB, e isso faz com que a gente tenha a progressão tumoral de um ponto de vista controlado por fatores epigenéticos.
Isso pode simular a hereditariedade ou não? Como em outros tumores, por exemplo, como metilação de MLH1, que pode simular a síndrome de Lynch? Não, na realidade a gente tem mais isso em tumores unilaterais e esporádicos, essa alteração de metilação. Além disso, para a progressão tumoral, a gente tem vários outros fatores genéticos que são importantes. Eles ocorrem em genes distribuídos ao longo de todo o genoma. Eu trouxe aqui principalmente genes envolvidos no cromossomo 1, no cromossomo 2, que é o MIC-N, que a gente vai falar mais para frente, e o CDH1 também é um gene importante na progressão do retinoblastoma. A gente tem vários tipos de alterações associadas a esse gene. A gente tem deleções citogenéticas, como a gente viu no caso 2 apresentado, deleções submicroscópicas, mas a grande parte delas são mutações de ponto. Eu também tenho, como você falou, hipermetilação do promotor, que é uma mutação somática e não está associada com tumores hereditários. Deixa eu te perguntar uma coisa que vai dentro do que você está colocando nesse slide. Quando você tem um caso de retinoblastoma, você começa a investigação dentro de uma sequência, começando pelo RB. Ou você faz o cariótipo? Eu faço cariótipo quando eu tenho dismorfias, baixo peso, quando eu tenho outras alterações. As crianças com deleção 13q, elas sempre têm dificuldade de ganho de peso, elas sempre têm comemorativas dismorfias menores. Não é alguma coisa que possa passar muito despercebido. Ou seja, o início da busca vai de acordo com a condição clínica do paciente que tem o retinoblastoma. Se ele tem um quadro sindrômico, você busca primeiro as alterações cromossômicas. Caso contrário, você começa pela sequência. Eu achei curioso não ter duplicações, que é um evento que você pode encontrar descrito, inversões, grandes inversões, você não colocou aí, né, dos espectros de alteração. A outra coisa é, por que vocês não fazem CGA array, sabe? Começa com CGH e isso já poderia dar uma informação muito mais rápida e pronta sobre alterações desses pacientes, ao invés de fazer um cariótipo que leva vários dias e depois passar para um estudo molecular mais extenso. Pelo acesso, a grande questão é o acesso. A gente normalmente começa pelo cariótipo, se tem alguma alteração, a gente faz o CGH array para conhecer o tamanho da deleção. Mas, o CGH array também não nos dá a ideia de se existem translocações associadas, porque muitas vezes a gente tem, principalmente, a gente tem translocações cujo ponto de quebra é no gene. E daí eu perco isso no CGH array. Eu só sei que tem uma microdeleção, mas eu não consigo saber se tem duplicação. Então, na avaliação, o cariótipo sempre é importante. E a gente pode ter recombinação mitótica. Só para as duplicações, elas são muito mais raras nesse gene como forma de origem tumoral. Elas ocorrem, mas elas são muito mais... Nos tumores esporádicos, a gente tem recombinações mitóticas que levam uma série de instabilidades e alterações cromossômicas, mas que são restritas ao tumor, até pela característica da proteína RB. A gente tem, então, esses eventos epigenéticos, a metilação do promotor inativa essa proteína, e aí a gente tem a perda dessa proteína levando à inativação de múltiplos genes, também por outros eventos epigenéticos. A gente tem uma expressão fenotípica muito variável, e a gente sabe que esse gene é um gene de penetrância incompleta. Tanto a expressão variável quanto a penetrância incompleta, elas variam de acordo com a mutação. E a gente também tem uma variabilidade intrafamiliar. A gente tem demonstrado algum tipo de efeito de imprinting com uma penetrância maior para os alelos herdados do pai, mas isso ainda não se consegue explicar muito bem do ponto de vista molecular. Isso é interessante, hein? Então, a gente tem, primeiro, uma frequência maior de mutações no alelo herdado do pai. E esses alelos, as crianças com mutações nesses alelos, elas desenvolvem mais frequentemente tumor do que
as crianças com alterações nos alelos da mãe. Isso aqui. As mutações sem sentido, ou seja, aquelas que levam o códon de parada de leitura ou que alteram a matriz de leitura, elas são mutações com 100% de penetrância. Então, no caso 1, a gente tinha aquele hotspot no exon 14, mas mutações no exon 2 a 25, então o gene vai até o exon 27, a gente tem uma associação com retinoblastoma bilateral, sem expressão fenotípica diversa, dependendo da localização da mutação no gene. E se a gente tem uma mutação nesses exons e um retinoblastoma unilateral, a gente tem que procurar mosaico, que leva a uma expressão fenotípica mais leve, e isso nos ajuda também a pensar no risco de outros tumores. Né? Mas a gente explica para a gente o que é um mosaico. O mosaico é quando a gente tem células com a mutação e células sem a mutação, células normais ou com outras alterações. Então, essa criança, ela tinha, do caso 1, ela tinha uma alteração no exon 14, então uma alteração com 100% de penetrância e uma mutação classificada como sem sentido, porque levava a um códon de parada prematura da leitura. Mutações de ponto, ou seja, que trocam aminoácidos, ou em locais que splicing, de emenda entre exons e introns, também tem 100% de penetrância, e mutações no promotor, ou que só trocam aminoácidos e mantêm a mesma matriz de leitura, a gente tem uma baixa penetrância e uma expressividade mais leve. E isso pode justificar a variabilidade intrafamiliar. Então, a baixa penetrância, principalmente nessas mutações, a gente vê aquele caso, e tem vários exemplos onde a mãe ou o pai tiveram um tumor unilateral, né, e tiveram um filho com tumor bilateral. E a expressividade? O que você quer dizer com expressividade leve? Justamente assim, ou um tumor que é um unifocal, um tumor que começa um pouquinho mais tarde, que tem um grau de progressão menor, que é um tumor menos agressivo. A gente tem grandes variabilidades, mas muitas vezes a gente vê um tumor mais tranquilo. As avaliações cromossômicas são importantes, a gente pode ter deleções ou rearranjos visíveis, que podem incluir, inclusive, inversões dessa região, e estão sempre associados com retardo de desenvolvimento e malformações. E a gente pode ter essas alterações em mosaico em mais ou menos 1% dos pacientes, e daí eu preciso de um nível de resolução do cariótipo maior. A deleção 13q, se ela é muito grande e engloba esse gene MED4, que é centromérico ao RB, ela pode ter uma penetrância reduzida. Então, eu posso ter pacientes com deleção 13q14, com retinoblastoma unilateral ou sem retinoblastoma. Né? Aí tem um quadro sindrômico. Aí tem só o quadro sindrômico. Os testes genéticos a gente deve fazer em pacientes que têm alta probabilidade de retinoblastoma hereditário, ou seja, tumores em recém-nascidos, tumores bilaterais ou com história familiar positiva. Na realidade, recém-nascidos ou no primeiro ano, quer dizer, os tumores que ocorrem no primeiro ano têm um risco maior de serem hereditários. E irmãos ou descendentes não afetados dos portadores de mutação. Existem várias técnicas que já foram utilizadas para procurar mutação. Hoje, essas três últimas são as mais frequentemente utilizadas. O sequenciamento, MLPA, que é uma técnica que avalia grandes rearranjos, e a análise de metilação. Aqui é só um exemplo um tanto quanto antigo, onde era feito o sequenciamento do gene através de sangue, e eu tenho uma mutação no exon 4, que é evidenciada aqui, que o paciente tinha, e a mãe, que não era afetada, também apresentava. O sequenciamento, ele identifica mais ou menos 70% a 75% dos casos, e os rearranjos estão presentes em 8% a 15% dos pacientes. A gente tem metilação do promotor desse gene em mais ou menos 10% a 15% dos tumores esporádicos e unilaterais. E nos casos onde eu não tenho alteração nem de sequência, nem de metilação no tumor, de tumores esporádicos, eu posso ter amplificação do gene MYC
MIC-N. O gene MIC-N ele está amplificado em mais ou menos 1,5% das crianças com retinoblastoma esporádico unilateral e que parece ser uma causa da promoção desse tumor. Esse gene, ele faz o quê? Ele é um oncogene, é um gene que ativa vários fatores de crescimento. Ele é um gene que muito frequentemente é amplificado em alguns tumores e serve como marcador prognóstico. Então, muitas vezes, a amplificação do MIC-N que a gente vê através da técnica de Fisch, ele pode servir como fator prognóstico em outros tumores, não no retinoblastoma. É muito difícil estudar o tumor do retinoblastoma pela característica do tumor, porque a gente tem o tumor quando o olho é nucleado, que é uma coisa que a gente não evita. Né? Do contrário, a gente procura tratar o mais precocemente possível e muitas vezes se tratam sementes do tumor, então não tem um material tumoral. Ou se usa crioterapia a laser, e eu também não tenho material tumoral porque não faz sentido fazer uma biópsia prévia, uma vez que o diagnóstico é confirmado. Então, a gente tem uma escassez desses tumores. Tem uma pergunta da Silvana lá, você consegue ler lá? Com relação ao custeio dos testes genéticos e cariótipo para diagnóstico hereditário, para outras síndromes, temos dificuldade em conseguir a liberação via seguro de saúde em pacientes cuja história familiar seja pró. Existe esse problema em retinoblastoma, visto que 90% dos casos não têm história familiar? Silvana, a gente tem conseguido liberação com convênio. Esse gene não entra na descrição dos genes que foram incluídos no rol da ANS deste ano, mas existe um dos itens desse rol, diz que se eu não tenho nenhuma outra forma de fazer o diagnóstico genético e eu tenho uma indicação clínica, eu posso solicitar esse exame. Então, a gente tem conseguido fazer esse exame na ANS. A gente não tem esse exame disponível pelo SUS, mas a gente tem conseguido e eu não tenho tido dificuldade, uma vez, principalmente para casos que são muito precoces. E a gente se vale desse slide que eu estou mostrando aqui, então muitas vezes eu coloco essas referências para mostrar a necessidade de procurar mutação em casos unilaterais sem história familiar. Então, aqui você vê, qualquer caso que tem história familiar positiva, a gente tem 100% de mutações no gene RB, independente de ser multifocal, unifocal ou bilateral. Em pacientes que não têm história familiar e eles são bilaterais, eu tenho uma frequência de mutação de quase 100%. Se eles são multifocais, eu tenho uma frequência que varia nos estudos de 14% a 95%. E se ele não tem história familiar positiva e eles são unifocais, eu posso ter até 15% de mutações. E na hora que você coloca essa informação, os convênios normalmente liberam a pesquisa de mutação. Na menor probabilidade é 1/6. Isso. Ou seja, tá. Tem indicação de fazer sempre. Tem indicação. Né? E, assim, o custo de rastrear essas crianças é grande, porque muitas vezes você precisa sedar para fazer fundoscopia, você tem um risco de outros tumores. Então, esse gene não está entre os genes do rol, mas a gente tem conseguido essa busca de mutações. Só uma coisa importante aqui, Fernanda. A Érica, para não deixar eu esquecer aqui de falar que a Milena, a Silvana, que está nos assistindo, e a Natália, que está junto lá, junto com a Érica, elas fazem parte da Sociedade de Enfermagem em Genética e Genômica. Então, ou seja, obrigado pelo prestígio de vocês na nossa reunião. Sejam sempre bem-vindas. A gente precisa de todos os apoios possíveis. A gente pode fazer o diagnóstico pré-natal, então, se a gente conhece a mutação na família, isso pode ser feito já em amostra de vírulo coloreal. Antigamente se usava análise de ligação, hoje a gente faz, geralmente, por sequenciamento da mutação específica. Quando a gente tem um teste molecular... Só uma coisa, em que momento você faz isso? Normalmente, você pode fazer entre 9 e 16 semanas, porque você pode pegar vírulo corial. O vírulo, às vezes, tem uma amostragem de DNA mais difícil de ser verificado. Então, às vezes, a gente consegue convencer a família a esperar um pouquinho e fazer por amniocentese mesmo.
saber se a criança tem uma mutação muda o cuidado, então ela identifica portadores de mutação e predizendo o risco de retinoblastoma e tumores secundários, fornece informações para outros membros da família e a gente pode testar crianças. Então, por exemplo, em BRCA1, BRCA2 não é recomendado o teste em crianças porque a gente não tem risco de tumor, mas em retinoblastoma isso não tem problema, até porque eu tenho uma intervenção muito efetiva e uma interpretação adequada dos testes, né? Ela aumenta o diagnóstico precoce que reduz a morbidade e a mortalidade desses tumores. Esse é um trabalho de 96 que mostrava que o teste custava cerca de $7 mil e hoje a gente consegue esse teste por um preço muito menor. Então, os testes mais caros não ultrapassam R$3 mil hoje. Então, a gente consegue rastrear de forma adequada, né? E identifica não portadores que são excluídos das triagens. Então, isso é uma argumentação que a gente usa para solicitar esses testes para as fontes pagadoras. Aqui é só mostrando as estratégias mais clássicas de teste do probando. Então, quando eu tenho um indivíduo com retinoblastoma que é familiar ou bilateral, a gente testa o sangue, em 90% vem positivo, muitas vezes a gente não encontra isso no sangue e pode testar o tumor. A obtenção do tumor é muito difícil. No Canadá, o que eles fazem, que é uma maior sociedade que tem diretrizes, inclusive, para o acompanhamento desses pacientes, eles preconizam o início do rastreamento do paciente com um tumor esporádico unilateral através do tumor. Mas a gente não consegue isso aqui no Brasil. A gente sempre acaba começando pelo sangue. E aqui é um trabalho muito interessante que saiu, que nessa sociedade canadense fez um trabalho muito grande com pacientes no Quênia, mostrando como é a evolução desse tumor ao longo do tempo. E no Canadá, quase todas essas crianças são diagnosticadas nessas 2 primeiras fases, enquanto que no Quênia, a grande maioria dessas crianças são diagnosticadas nessa fase, muitas vezes sem possibilidade terapêutica. Então, mostrando que a gente não tem diferença na incidência nos vários países, mas a gente tem diferença na forma do cuidado. E isso traz alteração no prognóstico. E aqui é um trabalho que uma tabela que resume, ela é um pouco antiga, mas eu gosto porque ela resume de uma forma bastante sintética as possibilidades terapêuticas. Então, a gente tem as termoterapias a laser, a crioterapia, a radioterapia com sementes, a quimioterapia e a enucleação, né? E a enucleação, vocês veem que não cura 100% dos casos, mesmo tirando o olho da criança, às vezes a gente já tem metástase até à distância. Essa é a sociedade que eu falei, existe no Canadá a National Retinoblastoma Society, é a única sociedade que coloca guias de recomendação desde o diagnóstico até o tratamento. Isso é uma publicação gratuita, disponível, é bastante longa, mas bastante interessante. Eu trouxe aqui só para finalizar como é que a gente cuida dessas crianças. Então, em pacientes, as mutações elas podem ser biomarcadores, tanto para a doença residual em líquor e medula, e a curto prazo a gente sempre tem que procurar recorrência de tumor primário. Então, o que se recomenda é fazer um rastreamento oftalmológico até 9 anos ou 5 anos do último tratamento, ou seja, se a criança manifestou um novo tumor após 9 anos, a gente mantém 5 anos do último tratamento semestralmente. E após 9 anos a 15 anos anual e depois a cada 2, 3 anos. E a longo prazo a gente tem que procurar, principalmente nos pacientes com tumores esporádicos, alterações associadas à quimioterapia, à radioterapia ou transplante do TMO, ou um segundo tumor primário, ou seja, efeitos tardios desse tratamento. Deixa eu te perguntar, né, nesse último slide, como é que você... Queria que você comentasse um pouquinho mais essa coisa de usar a mutação como biomarcador na busca de doença residual em líquor ou medula. Isso é uma coisa bem nova. Como é que você... Comenta um pouquinho sobre isso. Hoje a gente está tendo a possibilidade de identificar essas células tumorais circulantes. Então, a gente consegue rastrear
a presença da doença através da presença dessas alterações que eram conhecidas previamente. Tá? Isso é uma coisa, eu coloquei em primeiro porque assim, é o mais novo que a gente tem associado ao acompanhamento do paciente com retinoblastoma. Na realidade, a gente sabe que, primeiro, poucos pacientes fazem essa detecção de mutação e esse é um método ainda bastante caro e bastante inacessível, mas eu acho que é uma possibilidade bem nova que a gente tem. Em famílias de risco, se recomenda até o pré-natal de alto risco, com eventualmente uma cesárea precoce, porque esses tumores eles podem ser congênitas. E se você, então, o que se preconiza, se você já detecta alguma alteração no pré-natal, uma cesárea com após 36 semanas para manejo imediato das lesões. E um rastreamento intensivo da mesma forma, quer dizer, até os 9 anos semestral dos familiares em risco, e tratamento precoce de lesões com laser. Quer dizer, não, se tem qualquer lesão, não se espera ver se vai ser um retinoma, que é uma lesão que não se desenvolve, ou um retinoblastoma, se trata. E qual é a porcentagem de lesões neonatais? Você tem esse número? Eu não tenho esse número. Mas não é alto, né? Não é alto, mas na realidade, assim, nos tumores hereditários, a gente tem uma frequência muito alta de tumores no primeiro ano de vida. Eu não sei exatamente. No primeiro ano, sim, neonatais. Mas é uma abordagem interessante, né? É comum e fácil a detecção de lesões intrauteríneas para manejo rápido. Comum não é, Silvana. Fácil, hoje em dia, com esses ultrassons que são mais adequados e mais focados, caso o ultrassonografista esteja atento, não é extremamente difícil. Mas eu não vou dizer que seja comum. Nos adultos, hoje a gente já tem um número muito grande de crianças com retinoblastoma que estão chegando aos 50, 60 anos que foram tratadas com sucesso. Então, a gente tem tumores, um risco maior de tumores epiteliais, principalmente pulmão, bexiga e mama. Esse risco ele pode ser reduzido por menor exposição a agentes agressores ao DNA. Então, se recomenda para os pacientes com retinoblastoma hereditário, não fumar, controlar a exposição à luz ultravioleta. A gente tem um risco que chega a 30% após os 40 anos do primeiro diagnóstico. Tem trabalhos que mostram que esses pacientes desenvolvem mais sarcomas de partes moles e osteosarcoma. O osteosarcoma já era bem conhecido na criança com retinoblastoma hereditário e também tumores de cavidade nasal e melanoma cutâneo. Então, no adulto com retinoblastoma hereditário, a gente tem um risco que justifica o rastreamento intensivo, que era uma coisa que não se conhecia antes. E com relação a essas outras lesões? Com relação a essas outras lesões, além do retinoblastoma. Então, a gente não vê um retinoblastoma se desenvolvendo no adulto, mas a gente vê outros tumores epiteliais, né? Eu queria que você fizesse um comentário sobre a radioterapia em pacientes com mutação hereditária no Então, a radioterapia ainda é uma importante arma terapêutica. Então, não se proíbe o uso de radioterapia. A conduta e a definição do tratamento ela tem que ser dada de acordo com o estágio tumoral, o estadiamento e com as armas disponíveis. Então, se é preciso irradiar, não se recomenda evitar a irradiação, né? Apesar da gente saber que ela pode estar associada a riscos de tumores secundários. Mas são riscos e a gente não tem a certeza que o paciente vai desenvolver alguma coisa. E a gente precisa tratar, então a gente trata, né? Não vai deixar de tratar. Acho que esse comentário é o que eu queria ouvir. É importante registrar isso, né? Porque, assim, a indicação do tratamento ela tem que ser seguida. E a gente tem que usar os recursos que são necessários. A gente não pode deixar de usar por medo de alguma coisa que pode ser que não aconteça. E aqui, só para terminar, a gente tem um risco, uma frequência, são 963 sobreviventes de retinoblastoma hereditário, mostrando que, na realidade, a gente fala de tecidos de tumores epiteliais, mas a gente tem uma gama muito grande de vários tipos de tumores, inclusive, por exemplo, linfoma de Hodgkin, tumor de tireoide, associados à mutação do retinoblastoma. Então, o paciente que é tratado, que
chega à idade adulta, ele precisa ser informado, e esse é um conhecimento muito novo, porque se falava em retinoblastoma, osteosarcoma na infância e pinealoma, e não se falava desses outros tumores. Porque essas porcentagens, segundo o slide ali, são para sobreviventes de alguém que já teve retinoblastoma, né? A chance de ter outro tumor. E para quem não teve o retinoblastoma, mas é portador, que tem uma porcentagem que não teve a penetrância, não virou tumor a mutação, né? Ele não causou a lesão no olho. Esses indivíduos, será que teriam essa mesma porcentagem? Não chega exatamente nessa. Na realidade, existem muito poucos trabalhos, são 4 ou 5 trabalhos, mas um dos trabalhos, ele avalia a incidência de tumores entre os familiares de portadores com retinoblastoma e mostra uma incidência ainda aumentada. Fernanda, brilhante apresentação, muito obrigada. Eu queria perguntar se tem algum fator paterno de risco já estabelecido, que me chamou a atenção a idade do pai, que não era tão jovem assim, já tinha 45 anos. Tem alguma coisa já estabelecida de fator de risco? Não em termos de aumento da incidência de tumores, nem de mutações. O que se sabe é que os cromossomos paternos sofrem mais mutações no GNRB do que os cromossomos maternos, mas não exatamente em relação à idade. Tá? A Silvana perguntou se os tumores em pacientes com retinoblastoma são sempre secundários ao tratamento ou em decorrência de lesões genéticas do retinoblastoma que aumentam o risco. Na realidade, já respondi, mas é importante enfatizar que ambas as coisas podem acontecer. A gente pode ter tumores secundários ao tratamento. E é isso que eu tinha para apresentar, porque nós estamos em cima da hora. E o Jefferson, ele é bastante rigoroso em relação ao horário. Mas se alguém mais... acho que foi excelente. Nós temos um minutinho, se alguém tiver alguma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta para aproveitar a expertise aqui da Fernanda? Eu fiquei bem feliz com as perguntas do chat, porque agora eu vou me arriscar a fazer mais perguntas já, porque antes eu ficava com pena, que eu via que o Jefferson tinha que imprimir e voltar, agora é mais imediato. Gostei dessa. É que você é uma participante assídua, né? E você não sabia dessa ferramenta. Não sabia, daí eu ficava quietinha Essa lá. ferramenta de ter duas telas, uma com as perguntas e a outra com a apresentação, é muito interessante, porque dá mais interatividade, né? Isso, eu acho que daí as pessoas que estão à distância conseguem participar melhor. Bom, Fernanda, eu só tenho a agradecer você. Você fez uma excelente revisão sobre retinoblastoma, com um exemplo de 2 casos, de 2 crianças. E, como sempre, muito didático, muito claro, muito objetivo, né, com informações precisas e de aplicação clínica, né? Eu acho que essa é a importância de ter no grupo de estudos de tumores hereditários, no GET, profissionais como você da área de genética, que tem essa visão que sempre enriquece nós de outras áreas, da cirurgia, das áreas clínicas, da área de enfermagem. Eu acho que a riqueza do nosso grupo é justamente ter essa diversidade de informações e de conhecimentos somando, né? que vão se somando. Exatamente. Então, eu queria agradecer a Silvana, a Milena e a Natália, da Sociedade de Enfermagem Genética, a Érica também aqui, a todos os presentes. E a você, Fernanda. Muito obrigado por ter vindo, atravessado a cidade. É uma viagem, né? Atravessar São Paulo para chegar no horário. Muito obrigado. Lembrando a todos que essa apresentação vai ficar disponível, como todas as outras, no site do IEP, aqui do Sírio e do Grupo de Estudos de Tumores Hereditários. Você quer terminar, por favor? Eu só agradeço essa oportunidade, a presença de todos, que hoje foi uma reunião com bastante presença, e essa possibilidade de interação com todos. Muito obrigada. Muito obrigado a todos.